Olá, nesse vídeo iremos tratar sobre como confeccionar um gráfico e realizar o ajuste desse gráfico utilizando o software SciDavis. Esse software que escolhemos aqui para poder exemplificar e mostrar como que faz essa confecção de gráficos no computador, ele é escolhido simplesmente pelo fato que esse software, ele é gratuito, disponível em diferentes plataformas, sistemas como Windows, Linux e iOS, computadores da Apple, ok? E é um programa leve, simples, fácil de ser usado, como veremos aqui no vídeo. Tá? É claro que existem outros softwares que podem ser usados sem nenhum problema, só que cada um deles às vezes apresenta algumas restrições, como o fato de ser pago, ou então vai depender muito do sistema que você utiliza. Ok? Bom, então para começar, quem para baixar esse software, então a gente precisa acessar aí, vocês podem fazer uma busca na internet, procurar aí download SciDavis, vocês vão achar alguns links, O link aí mais oficial é este, http://SciDavis, SciDavis.sourceforge.net, ok? Para que vocês entrarem aí nesse site, vocês vão aparecer aí, vai aparecer essa tela para vocês no navegador de vocês, e aí basta aí vir aqui na aba de download, e realizar o download desse software, Bom, aqui eu vou trabalhar com uma versão que eu já tenho instalada no meu computador, então pode ser que a versão mais atual, ela sempre às vezes tem alguma pequena alteração, tá? Mas vocês verão aí que o software ele praticamente vai ser o mesmo, tá? Então ele é um software gratuito, ok? Onde vocês vão conseguir aí nas diferentes plataformas, ok? Então basta realizar o download e depois seguir com a instalação padrão aí no seu sistema de operação. Bom, após realizar essa instalação, então, saindo aqui, vocês já podem abrir esse programa, e ele, assim que ele abre, ele já abre dessa forma que vocês estão vendo aqui, tá? Então, ele vai abrir aqui, sempre já mostrando uma tabela, tá? Uma tabela com duas colunas, e uma tabela vazia aí, tá? Com até 30 pontos. Pode colocar mais pontos? Claro que pode, tá? Ou você pode simplesmente, aqui nessa tabela, tá? Se você clicar, por exemplo, em uma determinada coluna, você pode clicar com o botão direito do mouse, e mandar, por exemplo, inserir, ok? Colunas, tá? Você pode também mandar inserir linhas, Você pode mandar inserir um número definido de linhas. Para inserir linhas também, você pode simplesmente clicar aqui no último ponto da sua linha e coluna e simplesmente apertar o botão Enter do teclado. Se fizer isso, ele vai criando aqui sucessivas linhas, ok? Bom, então essa é a cara geral deste software. Então, ele é um software que vai ser dedicado mesmo à confecção de gráficos e análise de gráficos, tá? Então, é um software bem próprio para isso, ok? Bom, então vamos lá. O primeiro detalhe, o meu software aqui ele está na língua em inglês, tá? Que é a linguagem padrão dele, mas é possível aí você achar a versão em português, tá? Ou uma tradução dele, tá? Mas aqui acho que vai ser tranquilo, Bom, só já até aproveitando, mostrando aqui uma forma bem geral dele, quando a gente abre aqui então essa tabela, a gente vai ter aqui algumas informações nessas três abas. Uma primeira é a descrição, tá? Essa descrição ela vai estar relacionada aqui com o nome da coluna. Olha só, a descrição aparece aqui, o número 1, tá? Você pode colocar o nome que você quiser aí, Isso serve para você organizar seus dados, na hora que vocês estiverem trabalhando, principalmente com vários dados, várias colunas, é bom você organizar para não se perder depois, tá? Tem uma outra aba aqui que é a aba tipo, ok? Nessa aba ele vai te falar basicamente, qual que é o tipo de dados que você está usando aqui, Se é, por exemplo, no caso numérico, tá? Mas você ainda pode ter dados do tipo texto, mês, dias, e hora e data, e data.
tá? Então, você tem algumas formas diferentes de inserir, né, o que ele vai reconhecer esses dados, tá? E aí, por fim, que a gente não vai trabalhar nesse primeiro momento, mas você pode digitar aqui uma equação, tá? Onde você vai fazer uma operação matemática que seria aí, né? Quem, por exemplo, já usou, por exemplo, softwares tipo Excel, né? Ele vai fazer alguma coisa parecida, onde você pode fazer operações aí nessas colunas, tá? É claro, então sempre antes, né? Se você quiser fazer uma operação, alguma coisa, você primeiro seleciona a coluna que você quer, automaticamente ele já vai reconhecer essa coluna aqui, tá? E aí você pode trabalhar. Bom, antes da gente continuar, antes de eu mostrar aqui como que a gente importa os dados, né, e trabalhar de fato, eu vou só primeiramente falar brevemente sobre os dados que vão ser trabalhados nessa videoaula, tá? A gente vai primeiramente fazer uma videoaula aqui onde eu vou trabalhar com dados que vão ser basicamente, né, uma equação de uma reta, tá? E a gente vai trabalhar com os dados que são obtidos a partir de um experimento onde a gente faz variações, né, na altura de um tubinho, ou seja, eu vou medir basicamente a pressão manométrica, tá? De um líquido, utilizando um manômetro do tipo tubinho, né, onde eu posso então determinar, por exemplo, a densidade de um líquido, em princípio desconhecido. Tá? Então, nesse experimento, como é que ele é feito? Né? Então, aqui eu tenho um esquema bem simples, tá? Desse experimento. Então, eu tenho aqui em azul o meu tubo em U, tá? Então, é o meu manômetro, né? Então, por isso que a gente chama de pressão manométrica, tá? E aí, nesse manômetro, aí, inicialmente eu posso, por exemplo, preencher ele com um líquido de uma densidade conhecida, né? Que normalmente é o objetivo aqui. Eu vou utilizar um líquido com a densidade conhecida, então, por exemplo, água, ok? E aí eu vou ter também aqui do meu lado direito uma proveta, tá? Nessa proveta eu vou colocar um líquido onde a densidade desse líquido, em princípio, é a que eu quero descobrir. Então, por exemplo, estou exemplificando aqui com álcool, tá? E aí, então eu vou ter uma sonda. Essa sonda eu vou ligar, tá? Tá em preto aqui. Então eu vou ter uma, por exemplo, uma sonda de vidro, né? Que eu vou ligar através de uma mangueira aqui, conectar no meu manômetro, tá? No meu tubinho, de forma a igualar as pressões nesse ponto com nesse ponto, tá? Então, o que a gente faz, né? A gente vai no experimento, eu vou inserindo essa proveta aqui no líquido, no caso o álcool, tá? Na hora que a gente vai fazendo isso, a gente vai observando que eu vou ter um desnível aqui da parte externa desse líquido de álcool com a parte interna da proveta, e eu vou também ter um desnível aqui das alturas dessa coluna de água, né? De um lado quanto do outro desse tubinho, tá? E aí nesse experimento, então, a gente coleta, né, uma série de medidas aqui que vão ser dessa altura que eu estou chamando de H maiúsculo, onde o H maiúsculo então vai representar a diferença da altura, né, no meu tubinho, ou seja, relativo ao líquido água, de densidade conhecida, tá? E a altura H minúscula vai ser relativa à altura, diferença aqui de desnível de água em relação ao líquido, né, de densidade desconhecida, no caso aqui o álcool, tá? Então, se a gente trabalhar nesse experimento, é possível mostrar, né, que a pressão, aqui no caso a pressão manométrica, né, vai estar relacionada com a densidade de um lado, né, deste lado aqui, tá? Eu vou ter a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura, tá? Desse desnível, vai ser igual a densidade do meu líquido aqui, no caso água, vezes a gravidade vezes a altura H minúsculo, né? Como a gravidade é igual, eu posso cortar, tá? E aí, então, no final das contas, eu posso isolar aqui, tá? O meu sistema, né? Eu vou isolar a altura H maiúscula, né? Que é na água, tá? Então, ela vai ficar aí densidade do líquido, densidade da água, dividido pela densidade do álcool dividido pela densidade da água, vezes o H minúsculo. Então, essa seria a minha expressão desse experimento, tá? Então, isso é o que a gente tem. Para maiores detalhes aí do experimento, aqui não é o objetivo falar desse experimento, dessa teoria em si, tá? Mas como a gente vai usar um dado aí, tá? É importante só lembrar que a gente vai precisar de basicamente saber, né,
qual que é a relação matemática que vai descrever esse experimento, tá? Para a gente comparar, né? Bom, e aí por fim, já fazendo aqui uma análise, né? Então note que eu tenho uma relação entre a altura do tubo em U com a altura do líquido na proveta. E essa é uma relação linear, né? Onde a constante aqui, né, que se faz de proporcionalidade, vamos dizer assim, vai ser exatamente dependente dessa densidade dos meus líquidos, tá? A densidade da água, no caso, eu vou assumir como sendo conhecida, tá? Então eu vou falar que, por exemplo, que a densidade da água é 1,0 grama por centímetro cúbico e a densidade do líquido, desse álcool, ela vai ser desconhecida, né? E aí a gente vai tentar obter essa densidade exatamente fazendo uma análise desses dados a partir de um gráfico, tá? Se aqui eu tenho uma relação linear, então eu posso, né, fazer uma analogia dessa equação com, por exemplo, a equação de uma reta. E qual que é a equação da reta? A equação da reta, de uma forma geral, vai ser dada por y é igual a x mais b, né? Então, essa é uma equação geral da reta, tá? Então, disso aqui, note que eu já posso, né, relacionar o meu coeficiente angular, tá? E o meu coeficiente linear de acordo com essa equação. Aqui no meu experimento, eu estou falando que o y, né, a variável y vai ser o h maiúsculo e a variável x vai ser o meu h minúsculo, né? Dessa forma, então, na hora que eu comparar essas duas equações, eu vou ver que o meu coeficiente angular ele deve ser a razão entre as densidades, né? Aí, a densidade do álcool dividido pela densidade da água. Já o coeficiente linear, a gente espera, né? Na teoria, ele está me dizendo que esse valor deveria ser zero, tá? Isso na teoria. A gente vê que na prática, né? Esse valor até pode ser próximo a zero, mas não necessariamente ele é exatamente zero, tá? Bom, então isso é o que nós temos, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar os dados que a gente obtém, por exemplo, a partir desse experimento, né? Jogar lá no nosso programa, fazer um gráfico e depois tentar fazer um ajuste, né, finalmente desse gráfico, né, a partir de um ajuste, né, que vai ser uma regressão linear, ou seja, eu vou tentar obter exatamente esses coeficientes angular e linear, e a partir daí, então, note que se eu sei o meu coeficiente angular, eu consigo, então, determinar a densidade do meu líquido, né, que era desconhecido. Basta, então, multiplicar o coeficiente angular vezes a densidade da água, né, que no caso aqui é 1, onde eu estou usando a unidade aqui de gramas por centímetro cúbico, tá? Então, isso aqui vai ser um valor de referência para a gente, tá? Então, essa aí é o nosso experimento, nossa teoria. Bom, então vamos lá. Então, voltando aí ao programa SciDavis, então, né, voltando aí à tela inicial, é o primeiro passo que a gente precisa saber como que a gente importa os dados, tá, para este programa, né? Aqui então a gente tem algumas formas, tá? Ele já tem uma série de ícones aqui que a gente pode utilizar. A gente também pode utilizar aqui o menu, tá? No menu arquivo, o file aqui, tá? Eu tenho ou a opção de importar, né? Ele vai importar um arquivo ASCII, que é basicamente um arquivo de texto, tá? Então você pode clicar e selecionar, né, qual que é o arquivo que você quer, tá, no seu computador e importar. Eu não vou comentar aqui inicialmente importando ele diretamente aqui, tá? Você pode também, né, o segundo que é o caso mais fácil, tá? Você pode aqui abrir os seus dados, aqui eu vou fornecer, por exemplo, para vocês de exemplo, né? Exatamente esses dados, né? Então vai ser um arquivo de texto, tá? Então você pode aí selecionar, copiar todos esses dados, né? E colar aqui na sua tabela. Note que eu simplesmente selecionei o primeiro ponto, tá? Da minha tabela, né? O primeiro espaço, né, de linha e coluna, tá? E simplesmente mandei colar, tá? Aí ele automaticamente ele já vai criar, né, aqui as 4 colunas, tá? E aí inicialmente ele só tinha aqui 30 linhas. Se eu tivesse uns dados, né, que tivesse mais pontos, ele automaticamente também colocaria mais linhas, tá? Então é assim que eu tenho os meus dados, tá?
Nos meus dados, da forma que eles vão ser fornecidos para vocês, este primeiro coluna, tá? Vai ser exatamente a minha altura, então eu já vou ter aqui, só para a gente se organizar, tá? Eu vou chamar essa coluna de H minúsculo, né? A segunda coluna vai ser o erro, tá? O desvio, né, desse H minúsculo, então eu vou colocar aqui Hzinho, tá? A terceira coluna é o valor da altura H maiúsculo. E, por fim, a quarta coluna é o erro do H maiúsculo. Ok? Bom, então aqui então, a gente tem já a minha tabela. Né? Bom, o primeiro ponto então que a gente precisa fazer agora é exatamente plotar esse gráfico, né? Confeccionar o gráfico. Tá? Note que eu quero, né, voltando aqui na minha teoria, eu quero fazer um gráfico de H maiúsculo em função do H minúsculo, ou seja, o H maiúsculo vai ser o Y. Tá? Aqui no SciDavis, ele já, por definição, tá, ele sempre vai colocar, tá, a primeira coluna como X e as outras colunas como Y. Posso mudar isso? Pode. Tá? Se você clicar aqui, por exemplo, né, nesta coluna, né, com o botão direito do mouse, você pode aqui, ó, setar coluna como, né? Você pode falar que essa é uma coluna do tipo X, Y ou Z, ou também os erros, tá? Então, inclusive aqui eu já vou falar que essa coluna erro H minúsculo vai ser exatamente o meu erro em X, ok? Já o EH maiúsculo vai ser aqui uma coluna do tipo erro em Y. Por que que eu faço isso? Porque na hora que eu fizer isso, depois eu posso, né, por exemplo, fazer um gráfico onde ele já automaticamente já cria as barras de erro desse gráfico. Né? Então, note que vai ser muito mais fácil da gente fazer isso. Tá? Ele já faz o gráfico para a gente já com as barras de erros, tudo certinho. Ok? Bom, então aí tá. Um outro detalhe, antes da gente continuar, que vai ser importante falar, inclusive aqui ele já vai dar esse tipo de problema, tá? Note que os meus dados inicialmente, né, estão fornecidos aqui todos onde o meu decimal, tá? Ele está separado por ponto, tá? Isso porque eu estou com a versão aqui, né, em inglês, né? Então, na língua americana, os decimais são separados por ponto. Ah, mas pode ser que vocês estejam aí com uma versão em português, né? Onde os dados estão separados em vírgula, tá? Eu já também estou fornecendo para vocês uma tabela onde os dados estão separados por vírgula, tá? Ah, mas como que eu sei se ele está trabalhando com ponto ou com vírgula? Bom, se vocês até fizerem um teste aí e simplesmente digitar uma coisa, tá? Note que eu estou aqui trabalhando com dado numérico, né? E digitar vírgula, ok? 13,3, por exemplo, der Enter, você vai ver que ele vai dar um erro, ele não mostra o ponto, tá? Porque esse aqui, ele tá, em princípio, ele não reconhece a vírgula, ok? Para me reconhecer a vírgula, ele teria que estar definido dessa forma, tá? Então, você pode fazer esse teste, né? Se você digitar aí 13,3 ou qualquer outro número e der Enter, ele não mostrar o número, é porque ele está configurado para digitar como ponto. Agora, se você digitar o ponto e ele não mostrar, é porque ele está configurado como vírgula. Posso mudar isso? Pode, tá? Se vocês quiserem mudar, vocês podem vir aqui em editar, edit, preferências, tá? Aí ele vai mostrar essa janela aqui, ó, no formato numérico, tá? Ele mostra aqui, ó, como que eu separo os decimais, ó. Separação de decimais. Note que aqui o default, né? Ele está aqui onde o decimal ele está como ponto. Se você quiser, basta você vir aqui e mudar o decimal para vírgula, tá? Bom, então eu já vou deixar aqui dessa forma, né? O segundo ponto importante, tá, é que você precisa conferir se de fato ele está falando que esses dados são numéricos ou não, tá? Como eu copiei e colei, pode ser que ele dê algum erro. Por exemplo, aqui o valor de H, ele está falando que é uma coluna do tipo texto, né? Isso dá um problema, eu não posso fazer isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa coluna aqui e vou falar que não, isso aqui é número, tá?
e manda aplicar, tá? Aí aqui ele, né, como estava aqui 6 dígitos decimais, ele coloca tudo zero, não tem problema, tá? Então confiram aí antes de fazer qualquer coisa, né, se ele de fato está assumindo isso como um número, tá? Então basta vocês olharem cada uma, né, dessas colunas, tá? Se ele está como um número ou como texto. Se ele tiver selecionado como texto e vocês tentarem fazer o gráfico, ele até inicialmente vai mostrar lá o gráfico, tá? Só que ele não está reconhecendo aquilo como um número, né? Então ele vai dar vários erros aí na hora de vocês fazerem as contas, tá? Bom, então vamos seguir, né? Então feito isso, então agora eu vou plotar o meu gráfico, né? Vou confeccionar esse gráfico. Note que eu quero então fazer, aqui eu já defini corretamente, tá? Que vai ser a minha coluna X e o que é a minha coluna Y, né? Se vocês quisessem inverter aí, né, uma coluna de lugar com a outra braço, vocês selecionarem aí, né, e organizarem da forma como que vocês quiserem, tá? Então, dito isso, agora vamos lá. Como que eu faço o gráfico, né? Vocês podem fazer esse gráfico de diferentes formas. Ou você pode vir aqui no menu e plotar, aí ele vai te dar diferentes opções de gráficos, tá? Você pode fazer um gráfico onde ele vai conectar todos os pontos como linha, ou ele simplesmente vai deixar como pontos, ou ele pode selecionar e fazer aqui linha mais ponto, né? Ou você tem outros símbolos aí, tá? Você pode fazer gráficos do tipo barra vertical, barra horizontal, gráficos de áreas, gráficos tipo pizza, né? Você pode fazer gráficos bidimensionais, tridimensionais, desculpa, gráficos tridimensionais, tá? Então você tem várias coisas, né? Ele é um programa próprio para isso, né? Então por isso que ele tem essa vantagem. Você pode vir aí no ícone aqui também escolher, tá? Então vai mostrar as mesmas opções aí nesse série de ícones, tá? E aí depende como é que você organiza isso também, tá? Ou por fim, você pode simplesmente clicar aí com o botão direito do mouse, vir aqui plotar e escolher, tá? Como a gente vai fazer um ajuste do gráfico aqui, tá? O ideal para a gente sempre vai ser inicialmente construir esse gráfico utilizando somente pontos, ou o que ele chama de scatter aqui, tá? Ou seja, ele somente vai mostrar os pontos. Por que que eu não vou utilizar a linha ou linha mais símbolo, né? Porque quando eu fizer isso, depois na hora que eu fizer o ajuste, ele vai me dar uma outra linha, então vocês podem se confundir, né? Note que essa linha que ele mostra não é o ajuste, tá? Essa linha que ele mostra aqui é simplesmente uma conexão dos pontos, ou seja, não tem nenhum significado físico para a gente, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Então vamos lá. Então vou clicar aqui, então ele já fez o meu gráfico. Então o meu gráfico já está aqui pronto, simples e fácil, tá? Então ele já vai fazer o gráfico para a gente, né? Então olha só, ele já faz aqui, ele está falando para a gente, né? Qual que é a tabela que está sendo usada, ok? Ele inicialmente ele não fala como que vai chamar o eixo X nem o eixo Y. Ah, quero mudar? Vamos mudar. Então eu vou colocar aqui que o meu eixo X vai ser, vou chamar aqui altura H minúsculo, tá? Esses dados eles estão em milímetros, tá? Então eu vou falar aqui que está na unidade milímetro. Mando aplicar, então ele já formatou. Dou 2 cliques aqui do outro lado e vou falar altura H maiúsculo também em milímetros, né? Então mando aplicar, pronto. Quero mudar o título? Posso mudar. Então pode colocar aí gráfico 1, tá? E vocês podem colocar aí o que vocês quiserem, tá? Então ele já fez o meu gráfico aí. Bom, então esse é o primeiro ponto, tá? Então é simples, né? Então ele já faz o gráfico, você pode formatar aí como você quiser, tá? Mais posteriormente eu mostro como que a gente pode formatar melhor este gráfico, tá? Então, primeira coisa, eu vou mostrar aqui os ajustes, né? Então, vamos passar para como a gente faz o ajuste. Para a gente fazer o ajuste desse gráfico, vou aumentar aqui mais um pouquinho, fica mais fácil de enxergar. Ah, ponto está pequeno, eu quero usar outra coisa. Então, esse aqui eu também posso mudar, tá? Se você der 2 cliques aí em qualquer um dos pontos, tá? Ele vai abrir uma janela. Então, note que ele mostra aqui, ó, por exemplo, qual o símbolo. Ah, eu quero usar quadrado. Pode usar quadrado. Eu quero aumentar o tamanho desses pontos, tá? Posso aumentar. Quero mudar a cor. Você pode escolher a cor que você quiser, tá? Então,
ele te dá várias opções e de forma bem simples você pode ir alterando isso, né? Quando a gente está trabalhando com vários gráficos, né, várias curvas, vamos dizer assim, no mesmo gráfico, é muito bom que vocês, né, para cada um deles, utilize um símbolo diferente, utilize uma cor diferente. É bom vocês mudarem tudo, né? Porque pode ser que tem, sei lá, uma pessoa que é daltônica, ela não enxerga cores, mas aí ela vai perceber que os símbolos são diferentes. Então é bom você fazer a coisa o mais acessível possível, tá? Então beleza. Então aqui estão os meus dados, beleza. Então vamos fazer uma análise desse gráfico. Então ele vai ter um menu aqui que chama análise, né? Onde você pode aqui manipular esse gráfico, tá? É importante que você esteja aqui na opção, né, selecionado o gráfico, tá? Se você selecionar a tabela, vocês vão ver que o menu ele muda um pouquinho, tá? Então vou selecionar aqui o gráfico, né? Ele inclusive te dá aqui coisas que você pode, né, vou mencionar depois, tá? Então a gente vai aqui fazer uma análise. Eu já sei da minha teoria que eu espero que isso aqui seja uma reta, né? E eu vi, olha só, apesar de eu ter aqui um ruído, né, um certo desvio, isso parece aqui uma reta, né? Então vamos lá. Se eu tenho uma reta, eu vou fazer um ajuste linear, né? Note que ele te dá diferentes opções. Eu posso transladar essa curva, eu posso fazer um cálculo, né? Eu posso derivar essa curva, tá? Posso fazer uma integral, então basta clicar aqui que ele já integra e acha a área abaixo dessa curva, desses pontos, tá? Eu posso fazer um processo, por exemplo, né, de reduzir ruído, posso aplicar filtros que também vão reduzir ruídos, tá? Posso fazer interpolação, ou seja, eu posso colocar aqui pontos a mais nesse gráfico, né? Você pode fazer diversas coisas aí, tá? Que ele já tem embutido diretamente, né? Aqui a gente quer fazer um ajuste, tá? Então ele tem aqui ajuste rápido, ou Quick Fit, ok? Nesse ajuste rápido, que é o Quick Fit, ele vai te dar algumas opções, né? Aqui, ajuste linear, fit polinomial, ou seja, ele vai ajustar, né, uma curva aí de a partir de polinômio de grau 2, tá? Decaimento exponencial, crescimento exponencial, ou diversas outras funções. Ou você pode ainda, por exemplo, vir aqui, ó, e clicar Wizard, ele vai te abrir uma janela, tá? E aí ele vai te dar ainda várias outras funções, né? Você pode ter várias funções pré-definidas por ele, tá? Ele te mostra a expressão matemática aí. Tem várias, né? Funções trigonométricas, tá? Várias funções, né? Ou você pode simplesmente vir aqui e construir a sua função. Ah, não tem a função que você quer, ótimo. Você pode vir aqui, falar quais são os seus parâmetros e construir a sua função, tá? Nesse primeiro momento, como é um ajuste simples, tá? Então a gente basta fazer um ajuste linear que ele já tem pré-definido. Então basta eu vir aqui, tá? Clicar e ele já me dá o ajuste de cara, né? E já me dá o resultado aqui, tá? Note que ele vai te dar uma curva em vermelho, no geral, tá? Não necessariamente você pode mudar isso depois. E ele te dá aqui os parâmetros desse ajuste, né? Então vamos lá, lembrando. Então tinha uma curva do tipo y igual a x mais b, né? Ou seja, eu tenho dois parâmetros dessa curva, né? Coeficiente angular e coeficiente linear. Então na hora que eu fizer essa regressão linear, ele primeiro ele vai te falar, isso vai ser importante, tá? Olha só, eu estou usando esta função, ax mais b, tá? Coincidentemente, eu estou usando a mesma notação que o programa. Poderia ser que não fosse, tá? Então, cuidado aí, né? Então, ele fala, ó, ax mais b, ou seja, o parâmetro a, que é o que ele está ajustando, então ele está fazendo uma regressão linear, ou um método de mínimos quadrados aqui, tá? Que eu não vou entrar em detalhe aqui nesse vídeo, né? Então, onde o parâmetro A é o que multiplica a variável x e o parâmetro B seria o nosso coeficiente linear, tá? Então ele faz esse ajuste e olha só, e aí ele já me dá aqui os valores desse parâmetro, né? Ele vai me dar, olha, o coeficiente angular desta curva é 0,806 com um erro de mais ou menos 0,15, né? E o coeficiente linear, note que inclusive ele nem está no zero, né? Que eu tinha esperado, tinha falado, né? Ele está aqui, menos 8, mais ou menos 3.
Note que o programa ele não está importando com a física, tá? Ele te dá aqui uma coisa com a precisão que a precisão dá conta dele. Então ele te dá um erro aqui com várias casas decimais, tá? Fisicamente isso faz sentido? Não, né? Se eu tenho um erro que está aqui na segunda casa decimal, na hora que a gente for mostrar esses dados, né, eu simplesmente vou mostrar até a segunda casa decimal, tá? Aqui, se eu nem meu erro está, né, no 3, tá? Então eu vou mostrar só até antes da casa decimal, tá? Ele ainda mostra outros parâmetros, né, como o r ao quadrado, que normalmente é importante para a gente, tá? E quanto mais próximo de 1 esse número for, tá? Melhor seria esse ajuste. Pode ser que você faça, aqui não deu, pode ser que na hora que você faça esse ajuste aí, ele te dê, ele não faça o ajuste. Então, por exemplo, às vezes ele vai chegar aqui e vai falar que deu zero, ou então ele vai falar assim, após tantas interações ele não achou um valor, tá? Só que às vezes pode ser que mesmo assim ele coloque uma curva, só que você vai ver que essa curva ela vai estar fora de lugar, né? Se ele não ajustar de cara, tá? Você pode vir tentar mandar ajustar de novo e aí sim ele vai, tá? Agora, se você manda um ajuste rápido aqui e ele não conseguiu ajustar, deu algum erro, aí o ideal assim, aí você vem, né, e manda fazer um ajuste onde você vai controlar alguns parâmetros, tá? Então aqui já tem os nossos, o nosso gráfico ajustado, tá? O ideal, então, agora vamos voltar aqui. Deixa eu até fazer um outro ajuste aqui só para pegar os meus dados, tá? Então eu tenho aqui os meus resultados. O que eu vou fazer, né? Para mostrar para o meu leitor, tá? Quais são os parâmetros desse ajuste. Então eu vou vir aqui, tá? Mandar, por exemplo, adicionar um texto. Então eu vou vir aqui no ícone, adicionar um texto, né? Vou falar aqui numa nova camada, tá? E vou copiar e colar esses parâmetros aqui. Então vou falar, né? Escrever aqui y igual a x mais b, tá? Então de novo agora eu vou pensar na física, né? Então meu erro só pode ter um algarismo, então eu vou falar aqui arredondar isso aqui para 4, isso aqui arredondo para 9. Então é menos 9 mais ou menos 4, tá? Aqui o meu erro tá na segunda casa decimal, vou arredondar isso para 2, né? Então aqui eu também apago tudo e vai falar que isso é 81, tá? Então posso apagar aqui, então para ficar mais bonitinho, né? E aí, por exemplo, tenho aí os meus dados, tá? Tá dando um erro no meu computador aqui. Eita, deu um errinho aqui. Bom, tá lá. Bom, então você pode colocar aí, tá? Você pode vir aqui e editar, tá? Os seus dados também. Você pode aqui falar experimento e aqui ajuste. Você pode, por exemplo, colar aqui mesmo, tá? Vamos até fazer melhor aqui, né? Vou colocar aqui o ajuste aqui, 9, 4, 1, 2. Por exemplo, deixar aqui, tá? Aí ele já me fala, né? Olha só, o ponto é o experimento e a curva aqui em vermelho vai ser o meu ajuste, tá? Pode, para a gente terminar, então você pode formatar melhor esse gráfico, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, vou clicar 2 vezes, tá? No meu eixo. Aí ele vai te mostrar aqui esta janela, tá? Aqui, ó, você pode, né, de novo. Aqui não, vou clicar aqui não. Clicar aqui, por exemplo,
nos números, tá? Ou seja, eu posso, por exemplo, mexer na escala, né? Ele está indo aqui de 50 a 350, né? Se você quiser mudar, não, eu quero fazer, né, dar um espaço maior. Então você pode mudar a escala, né, em todos os seus, né, eixos, tá? Você pode colocar, adicionar grade, né, por exemplo, adicionar uma grade qualquer, tá? Você pode adicionar, por exemplo, eu quero colocar uma barra aqui em cima e fechar esse gráfico. Pode fazer. Quero fechar a lateral, também pode, tá? Então você tem, eu quero estar aqui, ó, ele está com a marcação para cima, eu quero colocar a marcação para baixo, né? Pode também, tá? Então note que ele muda, então ele faz o gráfico aí do jeito que você achar melhor, né? Ficar visualmente aí mais bonito, da forma que você às vezes quiser apresentar esse gráfico, tá? Então vou aplicar aqui, pronto, né? Só o último detalhe, aqui a gente não tem, né? Mas note que, por exemplo, eu posso, olha só, mandar aqui adicionar ou remover curvas, tá? Então vou clicar em mandar adicionar ou remover curvas, né? E se eu tivesse uma nova curva a mais aqui, eu posso mandar colocar essas curvas, tá? No meu gráfico, né? Então note que aqui eu já tenho, né, duas curvas aqui, tá? Se eu tivesse uma outra tabela, eu poderia vir aqui e mandar, né? Eu posso mandar, por exemplo, editar a função, tá? Então tem várias outras coisas aí que ele pode fazer para a gente, tá? Então fica aí, né, um pouquinho disso, tá? Bom, no mais é isso, tá? Então aqui então a gente tem o gráfico, tem um ajuste, tá? Então vocês vão precisar aí de tentar fazer esse ajuste e obter esse parâmetro aí e apresentar esse gráfico, ok? Então é isso. Abraço, pessoal.